Olá, é muito bom receber você para mais um encontro da disciplina de empreendedorismo. Mas esse nosso encontro, ele tem um gosto diferente. Ele tem um gosto de despedida. Chegamos à nossa unidade 4 do conteúdo relacionado à disciplina de empreendedorismo. É o nosso derradeiro encontro e traz aquela mensagem de que, como tudo na vida que é bom, dura pouco. Passou tão rápido que a gente nem percebeu e a gente já está aqui inaugurando o último encontro da disciplina. Mas calma, não vamos pensar na despedida ainda. Esse momento chegaria de qualquer maneira, mas não precisamos começar já pensando sobre isso. Vamos aproveitar esse último encontro que fala dos desafios do empreendedorismo. Na nossa unidade 4, nós vamos trazer o que acontece quando o empreendedor abre as portas do seu empreendimento. Os principais desafios relacionados à gestão desse empreendimento, dessa proposta. Então, os desafios do empreendedor vão comentar a esse respeito. E eu, professora Indiara, junto com você, vamos tratar desses desafios que acompanham a nossa vida cotidiana. Em muitos momentos eu comentei com você da importância do empreendedorismo para o desenvolvimento de carreiras. Então nós vamos falar sobre carreiras empreendedoras, vamos falar em todos os aspectos importantes que falam. Então essa unidade 4 traz esses principais desafios do empreendedorismo. Então, é importante a gente pensar nesses primeiros passos que a gente dá depois que a gente abre um empreendimento, quando a gente assume aquele projeto que a gente sugeriu dentro das empresas, como intraempreendedor, ou estamos executando aquele planejamento relacionado ao empreendedorismo social. Então, para que a gente consiga fazer aquelas primeiras análises, eu convido você às nossas primeiras reflexões. Vamos às nossas primeiras reflexões e vermos o que pensaremos hoje. Então, quais são os desafios do empreendedor? Quais são os desafios que ele vai encontrar quando ele abre um empreendimento? Então, a gente partiu da ideia, planejamos e agora estamos na ação. O meu papel aqui não estaria completo, eu não cumpriria o meu objetivo como professora dessa disciplina se eu não trouxesse para você as reflexões relacionadas após a abertura da organização. Quais são os papéis do gestor? Mas você pode dizer, mas professora, para mim, eu sou da área da saúde, eu preciso saber desses desafios, o que isso vai me acrescentar? Mais uma vez, é importante destacar que o empreendedorismo não tem fronteiras e que você vai, sim, fazer uso de todos esses conhecimentos. E para ajudar a aproximar aquele conteúdo, aproximar os nossos conteúdos do empreendedorismo à nossa realidade profissional, eu convido você a embarcar nessa questão comigo. Vamos vê-la? Então, vamos continuar pensando e agindo como um empreendedor, que já elaborou o seu plano de negócios e agora ele precisa afinar a questão da administração do seu empreendimento. E não só do seu empreendimento, pensando num novo negócio, mas também pensando em articulação do projeto que você fez dentro da sua empresa, do projeto que você desenvolveu para a sua carreira, tanto que a professora separou aqui, ó, objetivo, planejamento, mais sucesso. Então, a gente está pensando aqui no seu sucesso, pensando o que a gente pode acrescentar ainda mais nesse conteúdo de empreendedorismo, que vai te ajudar a realizar seu sonho, que vai te ajudar a ter sucesso profissional, que vai te ajudar a colocar mais uma ferramenta naquela caixa de ferramentas que você está montando sobre o empreendedorismo. Então, temos vários alertas importantes nessa aula que fala sobre os desafios empreendedores. E o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que quando a gente assume a responsabilidade de um projeto ou a gente assume a responsabilidade de uma nova empresa, nós temos que pensar a respeito do papel do gestor.
do papel da pessoa que vai fazer esse gerenciamento. Na área de gestão de pessoas, se costuma dizer que eu não posso gerenciar o outro se eu não sei me gerenciar. Então, a gestão começa pela gente. Então, nós precisamos saber como somos como gestores, conhecer o nosso perfil empreendedor, porque o papel do gestor é essencial no desenvolvimento de qualquer projeto. E a nossa gestão interna, a gestão do nosso planejamento, das nossas ansiedades, das nossas inseguranças. Então, todos esses aspectos fazem diferença. Tem um outro ponto importante, que tem muita gente que fala que gerenciamento é fácil, você pega uma ferramenta e você utiliza a ferramenta. Ferramenta nenhuma substitui você, substitui a pessoa. Então, primeiro a gente tem que olhar para as pessoas, porque é a mesma coisa que você dar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Vai resolver alguma coisa? Não, não vai. O máximo que pode acontecer é, infelizmente, termos um acidente. Então, não adianta você delegar uma função, um projeto para alguém que não tem o conhecimento, que não sabe articular. Então, a gente vai olhar agora para o gestor, para o papel do gestor. Vem comigo que eu vou te mostrar. O primeiro aspecto que a gente tem que destacar. Vamos ver? Como administrar o seu empreendimento de uma maneira eficiente e eficaz? Então, primeiro vamos diferenciar o que é eficiência do que é eficácia. Eficiente é fazer bem feito. Eficaz é fazer o que precisa ser feito. Se a gente estivesse usando uma metáfora do futebol, implicaria em dizer que um time eficiente é aquele que joga bonito e um time eficaz é aquele que ganha o jogo. Então, o ideal é você jogar bonito e ganhar o jogo. Mas cuidado, você pode jogar bonito e perder o jogo, você pode jogar feio e ganhar o jogo. O importante é sempre você conseguir desenvolver as atividades de uma maneira bem feita e o que precisa ser feito. Porque muitas vezes você pode perder um tempo enorme numa atividade que não é a atividade que devia estar sendo executada. Por isso que um dos aspectos do conjunto de comportamentos empreendedores é o planejamento. E não é somente relacionado aos comportamentos empreendedores que o planejamento é importante. Dentro da área de gestão, existem 4 funções básicas, que são as funções do gestor. E dentro dessas 4 funções, existem desdobramentos que ajudam na gestão. Na gestão de carreira, na gestão de equipes, na gestão de empresas. Então, essas 4 funções que a gente fala que são as funções básicas do gestor, que você pode e deve usar na sua vida cotidiana. Você, eu sou fisioterapeuta, o que eu preciso saber? Por que eu preciso saber de gestão? Porque você é um empreendedor, porque você traz boas ideias e você é um autogestor competente, eficiente e eficaz. Vamos estudar as 4 funções do administrador, da administração? Então, a primeira função que se apresenta aqui no nosso estudo é a função planejamento. Não por acaso que o planejamento está aqui iniciando esse contexto, porque sem planejamento as coisas não funcionam bem. Tem muita gente que acha que planejamento é perda de tempo, mas não é, é investimento. Porque no planejamento a gente te define objetivos, uma missão, planos, programas, atividades. Para tudo na vida tem que ter um planejamento. Às vezes tem atividades que demandam mais tempo, que demandam menos tempo, mas não pule a fase do planejamento. Organização é a divisão do trabalho, dividir esse planejamento em pequenas atividades, quais são os recursos que serão alocados, quem tem responsabilidades. Então, cada um dos pontos de desdobramento do planejamento estão na organização, que é colocar cada coisa no seu lugar.
Além disso, nós temos como função a direção. O que é a direção? É a coordenação, é o monitoramento, é o motivar a equipe, é o liderar, é orientar. Então, eu penso no que eu estou fazendo pelo planejamento, eu organizo cada coisa em seu lugar por meio da organização e eu sigo na direção certa por meio da direção. Então, eu preciso ver para qual lado esse planejamento vai e fazer o controle desse planejamento, monitorando se ele está tendo o resultado esperado e oportunamente fazendo ações corretivas, caso esteja de alguma maneira saindo do percurso. Então, eu planejo, eu determino o que eu vou utilizar nesse planejamento, eu sigo por esse planejamento e eu controlo esses resultados. Então, são 4 funções essenciais para o desenvolvimento de qualquer projeto, um projeto de vida, até para um casamento, para um namoro, você se organizar, se planejar, se monitorar, cuidar de cada uma das ações. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar são funções que vão te ajudar em todos os seus objetivos na sua carreira. Vão te ajudar a se organizar para terminar o curso superior, vão te ajudar a se organizar para se reinventar. Então, essas 4 funções são muito importantes. E somada a essas 4 funções, nós temos ferramentas que ajudam o gestor a se organizar. Então, durante o seu planejamento como gestor, seja numa empresa que está abrindo, ou seja no planejamento da sua própria carreira, você pode lançar a mão dessas ferramentas, nunca esquecendo que primeiro começa por você, depois você pega os auxiliares. Vamos ver um pouco mais a esse respeito das ferramentas de gestão e como isso se aplica à nossa realidade? Então, vamos conhecer algumas ferramentas de gestão que vão auxiliar no processo de gerenciamento das organizações. Novas organizações, organizações de empreendedorismo social, intraempreendedorismo. Então, eu vou trabalhar aqui com você basicamente 2 ferramentas, que são ferramentas relativamente simples e que ajudam os gestores a se organizar. Tem diferentes funções, mas você pode me perguntar assim, mas professora, como é que eu vou saber qual é a ferramenta que eu tenho que usar? Como é que eu vou saber qual é a ferramenta adequada para a minha empresa? Como é que eu vou saber qual que é a ferramenta adequada para o meu processo de gestão? O primeiro ponto que você tem que considerar é qual é o objetivo da utilização dessa ferramenta, que ela não seja uma ferramenta muito difícil, mas também não pode ser simples demais. E você tem que pensar no público que vai trabalhar com você. Recentemente eu recebi um recado de uma profissional da área de manicure. E ela me pediu um auxílio. Ela me disse assim, olha, eu vi na internet um aplicativo que a gente de agendamentos online, um aplicativo de agendamentos. A gente compra o aplicativo, as clientes fazem download e elas entram com o login e elas mesmas fazem o agendamento das unhas delas de acordo com o horário. Daí ela me disse assim, nossa, eu achei super bacana, mas eu sei que você é professora de empreendedorismo, quero sua opinião. E a minha resposta foi uma pergunta. Olha que coisa, né, professora, responder com pergunta. A minha pergunta foi, os seus clientes usariam esse aplicativo? Perguntou para o seu cliente se ele usaria esse aplicativo? Então faz o seguinte, faz uma enquete lá no Instagram mesmo. Agora dá para fazer enquete no Instagram, perguntando se esses clientes usariam. Porque de repente você vai fazer um investimento e as clientes não vão querer usar, elas preferem agendar via WhatsApp, elas preferem ligar. Elas não têm clientes que não são familiarizados com o telefone celular. Então, antes de você usar a ferramenta, verifique se essa ferramenta é adequada para aquela situação. Ela fez a enquete e o público com quem ela está trabalhando não se mostrou muito favorável de utilizar aquela ferramenta. Aí ela não fez o investimento. Mas qual que é o ponto positivo? Que ela evitou ter um gasto desnecessário. Então, antes de se decidir pela ferramenta, analise para qual função que ela vai servir. Mais uma vez, a gente olha para a função do administrador, né? Vamos ver a primeira ferramenta?
A primeira ferramenta que eu separei aqui é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma ferramenta bastante conhecida também na área de segurança, de gestão de risco, porque ela faz a análise de problemas e correções. Na área de qualidade também o ciclo PDCA é bastante conhecido. É um estrangeirismo, como a gente chama, porque a inicial de palavras em inglês, que é planejamento, plan, do que é fazer, check, que é checar, e action, que é agir. Então, o ciclo PDCA leva esse nome porque são as letrinhas, são as letras que iniciam cada uma das palavras. Então, eu começo com a localização de um problema. Então, vamos remeter ao que a gente comentou do exemplo da manicure. Ela estava com um problema de agendamento, ela estava tentando resolver esse problema. Aí vai fazer um plano para corrigir esse problema de agendamento. Vai melhorar o serviço, vai colocar um WhatsApp só para fazer agendamento, vai ter um software. Verificação e acompanhamento se essas ações propostas tiveram resultado e acompanhamento, né? Ações corretivas, caso essa não seja a melhor alternativa. Outra ferramenta que é bem interessante é a 5W2H. Se chama 5W2H porque são basicamente 5 palavras que iniciam com a letra W e 2 palavras que iniciam com a letra H. Então, nós temos aqui o what, o why, o where, o when e o who. Traduzindo, o que vamos fazer, por que vamos fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e onde será feito. Essas são as palavras com W. E 2 com H, que é o como e quanto vai me custar para fazer essa atividade. Então, a 5W2H, basicamente, você pode montar uma planilha no Excel e colocar cada uma dessas perguntas no cabeçalho, e aí você coloca o que você vai fazer. Vamos imaginar que você quer planejar uma atividade dentro da sua empresa. Você quer planejar a compra de um determinado produto. Você coloca tudo ali na planilha do ciclo PDC, do 5W2H. O professor trouxe um exemplo. Vamos analisar o exemplo que fica mais fácil para a gente entender. Então, vamos imaginar que você quer comprar pães frios porque você vai abrir uma hamburgueria. Você gosta de hambúrguer, que nem a professora, e aí você resolveu abrir uma hamburgueria. Aí você começa colocando o que você quer fazer, comprar pães. Por quê? Porque você precisa de pães para fazer um hambúrguer, senão sem pão não tem hambúrguer. Quem que vai comprar? O responsável pelas compras, o chapista, o chapeiro, a pessoa do caixa. Quando? Pão tem que comprar todo dia, porque senão ele fica com aquela aparência de ontem. Ninguém gosta de hambúrguer que tem pão de ontem, né? Onde? A gente vai no supermercado, nas lojas. Onde? Como? Serão realizadas cotações para identificar os melhores lugares que têm os melhores pães. E quanto custa? Serão avaliados a relação custo-benefício. Eu preciso comprar um pão que seja bom, mas não pode ser tão caro assim, porque senão vai onerar demais o meu procedimento. Então, você quer comprar uma casa, você pode usar o 5W2H. Você quer organizar o projeto que você sugeriu lá dentro da sua empresa, você usa o 5W2H. Só montar uma ferramenta no Word ali respondendo as perguntas. É fácil quando a gente tem um ordenamento. Por isso que as ferramentas são complementares, elas não são o personagem principal. Elas ajudam o gestor a se organizar. Um outro ponto importante, sempre que a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de cliente, é a questão de como encantar esse cliente, como trabalhar esse cliente. E quando a gente abre um empreendimento, a gente sempre fica se perguntando, nossa, será que vou conseguir ter êxito? Como gerenciar esse novo comportamento do consumidor, esse novo cenário? Então, a questão de vendas de produtos, de venda de ideias, como a gente já trabalhou, a questão dos pitches de negócios, são um ponto bem importante. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da venda como desafio. Vem comigo, que eu vou te mostrar. Então, uma estratégia para vender algo. Um pitch de negócios, o que é?
O pitch de negócios é uma estratégia para vender uma ideia para alguém. Pode ser utilizado tanto para convencer seu chefe que a sua ideia é boa, para convencer seu namorado que aquele filme é o melhor, para convencer um investidor a investir no seu empreendimento. Então, quando a gente fala de estratégia de vendas, tem sempre que é muito importante entender as necessidades dos clientes. Então, é importante caracterizar o perfil do cliente. Para quem você está oferecendo. Entender as suas necessidades, identificar o seu comportamento de compra. Não me adianta de nada oferecer algo para alguém que não precisa daquilo. Eu tenho que ter sempre a coerência de oferecer uma ideia para alguém que tem interesse nessa ideia. E tanto que os especialistas em pitch de negócios dizem, antes de você fazer a proposta, conheça o público para quem você vai fazer essa proposta. Então, como fazer isso? E depois ter uma estratégia de venda adequada. Serve também para você, quando você vai pensar no intraempreendedorismo. Para quem você vai fazer esse projeto? Para quem você vai fazer aquele marketing pessoal para conseguir aquela promoção? Então, conhecer a pessoa para quem a gente está oferecendo um produto, oferecendo um serviço, é muito importante. E cada vez mais, nos dias de hoje, a gente tem observado que as pessoas estão carentes de serem ouvidas. Então, ouça, olhe, mostre verdadeiramente interesse pelas pessoas. Porque é uma fonte rica de informação. Hoje, os profissionais que ouvem o seu cliente, que ouvem os seus colegas, têm muito mais chances de ascender mais rápido na carreira, porque ouvir é muito importante. E hoje em dia, as pesquisas mostram que as pessoas têm muita dificuldade de ouvir. Vamos a algumas questões-chave sobre o conhecimento das pessoas. Vamos comigo? Então, como entender esse perfil? Como conhecer mais a respeito do outro, né? Então, existem algumas questões-chave que os especialistas nos sugerem. Primeiro ponto é você entender quem toma decisão. Você não vai oferecer para ser promovido para alguém que não está num cargo de decisão de promoção. Você não vai oferecer seu produto para quem não vai tomar a decisão. Então, quem toma a decisão de compra do seu cliente? Um exemplo de ordem prática é que famílias com filhos, 70% das decisões de compra são dos filhos, que influenciam os pais. Então, a influência na decisão de compra. Quando o cliente prefere comprar, quanto o seu cliente gasta em produtos e serviços, onde é possível encontrar esse cliente, que locais eles frequentam. Então, são algumas questões que os especialistas nos apresentam que mostram a importância de eu investir em conhecer. Vou te ensinar um teste para saber se as pessoas prestam atenção no que você fala. Não conta para ninguém, tá? Vou contar só para você. Você quer saber se as pessoas efetivamente estão interessadas no que você tem para dizer? Chega para a pessoa e conta uma história. Então, por exemplo, eu chego para você e conto, nossa, me aconteceu uma coisa terrível hoje, uma coisa horrível, você nem vai acreditar. E aí aguarde a resposta. Se a resposta da pessoa for, pois é, comigo também, você não vai acreditar que também me aconteceu uma coisa horrível, eu atropelei na minha própria casa, atropelei meu carro, bati meu carro, e a pessoa começa a contar a história dela. Então, se a pessoa começou a contar a história dela e não viu... Esse é o cenário 1, ela começa e conta a história dela. O cenário 2 é a pessoa te responde, sério? O que foi que aconteceu? Me conta, eu quero ouvir a sua história. Percebeu a diferença? Com certeza. Então, quando eu chego e falo para uma pessoa alguma coisa e ela já passa a contar a história dela, ela não está muito preocupada no que eu tenho para dizer. Então, as pessoas que verdadeiramente se interessam pelo que você tem para dizer, elas vão olhar para você e dizer assim, ok, me conta. O que aconteceu com você? E elas vão verdadeiramente te ouvir. Então, também fica a dica para ver se você não está fazendo isso. Sempre que alguém vem te contar alguma coisa, você já vem e conta outra história.
Não quer dizer que você não tem que compartilhar. Depois que a pessoa terminou de contar aquela história triste ou história feliz, você fica feliz por ela ou você fala alguma palavra de apoio para ela sair daquela situação. Compartilhe alguma história sua também para a pessoa se sentir, né, acolhida, que também coisas ruins acontecem com todo mundo, infelizmente. Mas preste atenção. E pense se você está ouvindo verdadeiramente o que as pessoas têm para te dizer, se você está prestando atenção, porque isso vai aumentar a sua possibilidade de ver uma necessidade para ser sanada, de ter uma boa oportunidade de empreendedor, de você estar oferecendo as coisas certas para as pessoas certas. E a gente pode inserir nesse contexto mais uma ferramenta que ajuda a gente a entender e principalmente a oferecer as coisas no momento certo, que é o funil de vendas. O funil de vendas, trazer aqui o funil de vendas é uma ferramenta primordial para facilitar o processo de vendas e elevar a sua eficiência, pois ele fornecerá subsídios para identificar as variáveis que podem influenciar nas decisões de compra do cliente. Mas por que isso é importante? Porque somente quando eu sei quem é o meu cliente, o que eu espero dele, ou o que ele espera de mim, fica muito mais fácil essa relação. Uma fonte de informações são as redes sociais. Hoje é muito interessante a gente pensar que antigamente a gente conseguia panfletar, sabe os panfletos? Só no nosso bairro. Hoje com a internet, com o Instagram, com o Facebook, a gente consegue atingir globalmente. Então, considerando isso, você tem que potencializar o uso das redes sociais. Um exemplo é que as mulheres adoram o Instagram. Ações de marketing no Instagram funcionam muito bem com as mulheres. E como é que funciona isso? Primeiro, eu tenho que conseguir seguidores. Então, vamos imaginar que eu vou fazer um hambúrguer e o hambúrguer vai ser um hambúrguer vegetariano e vegano. O professor gosta mesmo de hambúrguer, né? Essa altura você já sabe disso. E aí, como é que eu vou fazer lá no Instagram? Eu vou sair oferecendo hambúrguer? Não. Primeiro eu vou fazer um Instagram falando da importância do vegetarianismo, de como faz bem para a saúde. Eu vou fazer vários posts defendendo a minha ideia, defendendo um valor. E depois que eu conseguir bastante seguidores, aí sim eu vou passar a oferecer um produto para eles e estabelecer uma relação comercial. Porque a melhor estratégia é você primeiro conhecer esse cliente, saber o que ele precisa e só depois que você estabelecer uma relação com ele, você oferecer um produto. As empresas que queimam etapa e saem oferecendo, ninguém mais quer. Hoje nós somos consumidores, você e eu, consumidores informados, consumidores conectados. A gente não se deixa enganar, né? Então, por isso que a gente tem que pensar em cada passo quando a gente vai oferecer um produto, oferecer um serviço. Olha os passos do funil de vendas para você entender o que eu estou comentando. Então, eu começo primeiro com uma prospecção desses clientes. Procuro conhecer esse cliente, ouvir esse cliente, entender esse cliente, separar quais são os clientes que são importantes, que vão efetivamente no futuro converterem em um cliente fidelizado para a minha empresa. Aí eu começo uma apresentação do meu produto ou serviço. Isso vale também para conseguir emprego, tá, gente? A gente conhece a empresa antes, aí estuda tudo sobre a empresa e na hora que a gente vai lá fazer a entrevista, a gente tem que demonstrar que conhece a empresa. Então, olha aqui, desenvolvimento de carreiras, também vale, porque a carreira também é uma venda do nosso produto, que somos nós. Então, eu apresento o meu produto, eu vou amadurecendo esse relacionamento, aí eu vou negociando que o meu produto é melhor. Aí, olha onde é que está o fechamento? Aqui embaixo. E aí, o pós-venda e um cliente feliz. Essa é a ideia. Mas você percebeu quanto tempo eu invisto até chegar aqui? Na oferta e no fechamento, propriamente dito? Hoje, mais importante é você estabelecer uma relação com o cliente e não oferecer produto. Quem oferece só produto não estabelece uma relação, não fideliza. Hoje no marketing a gente fala que a gente não quer conquistar a cabeça do cliente, mas sim o coração. O coração por meio de experiências de compra. Então, prospecção, clientes potenciais, apresentação do produto, acompanhamento, negociação, fechamento e pós-venda.
É um roteiro que a gente pode utilizar para diferentes contextos, sempre pensando nesses aspectos. Conheça o cliente, conheça com quem você está tratando, saiba para quem dá a sua ideia, saiba aonde dá a sua ideia, para você não perder tempo, para você não desperdiçar energia, para você não se perder nesse contexto de tantas coisas. Principalmente porque hoje as pessoas são conectadas, informadas, elas conhecem, e aí no toque do celular, no toque do dedo, do computador, eu consigo conhecer o mundo se eu quiser. E esse novo consumidor traz esse novo desafio. Vamos explorar um pouco mais esse aspecto quando a gente fala sobre influência do comportamento do consumidor na tomada de decisão. Como fazer a pessoa se convencer de que a nossa ideia é melhor, de que o nosso produto é o melhor, de que nós somos o profissional mais adequado para aquela função? Nós vamos conseguir isso por meio de utilizarmos as ferramentas corretas para entendermos esses clientes. E eu sempre comento a questão das redes sociais, porque elas são chave hoje em dia. Para você procurar alguma coisa, eu sou muito crítica. Quando gosto de um serviço, eu falo bem, e quando eu não gosto, eu também comento. Porque eu acho que eu tenho um papel, como professora, formadora de opinião, de dar um feedback para as pessoas. E eu já vivi situações muito curiosas, como, por exemplo, tinha um determinado local que eu frequentava com os amigos ali, já fazia alguns meses que a gente ia recorrentemente lá. Toda semana a gente dava uma passada lá. Um belo dia, o atendimento foi ruim, fomos maltratados, foi assim uma experiência muito ruim. E a gente ficou muito chateado, porque era um lugar que a gente já tinha gostado, que sabia que era um bom atendimento, e aí a gente fez um comentário nas redes sociais. E isso causou todo um cenário. Por quê? Porque os donos do empreendimento viram nosso comentário, contataram conosco via rede social, ligaram, pediram para voltar, explicaram o que aconteceu naquele dia, havia um problema interno dentro da empresa. E a gente também deu o feedback que, ok, problemas internos, mas não pode passar isso para o cliente. Então, o que aconteceu nessa situação? Uma situação que poderia ser ruim, de nunca mais ter ido no empreendimento, foi transformada em alguma coisa boa, porque o empreendedor soube gerenciar a situação. Então, críticas sempre vão acontecer. Claro que vai ter a crítica pela crítica e vai ter a crítica construtiva daquele que quer ajudar. O importante é a gente saber filtrar. Então, lidar com esse perfil de clientes críticos faz parte do contexto, dentro da empresa, fora da empresa. Vamos nos aprofundar nesse aspecto. Vem comigo. Então, o que a gente tem aqui, ó? O comportamento do consumidor segundo a American Marketing Association, a Associação Americana de Marketing. A interação dinâmica entre os sentimentos e percepções, comportamentos e ambiente, pelo qual os seres humanos conduzem os aspectos das relações de troca em suas vidas. Então, o que quer dizer isso? Que esse comportamento do consumidor, ele é diretamente influenciado por sentimento, pela percepção do atendimento, pelo ambiente onde esse atendimento acontece. Então, o comportamento do tomador de decisões no mercado de produtos e serviços. Então, esse tomador de decisão é altamente influenciado. E muitas vezes é usado para descrever um campo interdisciplinar de estudos científicos que tenta entender esse comportamento. Porque quando a gente tem um sentimento associado a uma tomada de decisão, o que quer dizer isso? Quando a gente vai comprar uma casa, e o sonho da nossa vida é comprar aquela casa. Imagina a carga emocional que existe nessa decisão de compra. Quando a gente vai comprar o carro, o primeiro carro dos sonhos, quando a gente vai escolher o ensino superior que vai nos acompanhar, né, pelo resto da vida, e a gente pensar que a gente vai se formar naquele curso que a gente sempre sonhou e vai conseguir ter sucesso com isso. Então, os contextos emocionais fazem diferença na hora de tomada de decisão, as questões financeiras, de quanto dinheiro eu tenho para tomar aquela decisão. Então, entender o que esse cliente espera ajuda a gente a lidar com essa gestão do cliente.
Vamos a alguns aspectos importantes com relação a isso. Trouxe algumas técnicas, 4 técnicas para influenciar o comportamento do consumidor na tomada de decisão. Estou te dando dicas de como você pode influenciar as pessoas para quem você quer oferecer a sua ideia, para quem você quer oferecer os seus serviços. Então, o primeiro ponto é: ter mais opções não significa melhores escolhas. Às vezes, dar muita opção para o cliente não é uma boa ideia. É muito mais eficiente e eficaz você ter uma ideia objetiva, coerente, possível de ser criada, de ser executada e conseguir aquele investidor. Teve um programa que eu assisti no Elevator Pitch, Elevator Pitch. É um programa da Endeavor que coloca empreendedores dentro de um elevador. Eles têm 40 segundos para convencer o investidor que a ideia deles é boa. Então, assim, procura lá naquele site onde tem vários vídeos, coloca lá Pitch Elevator ou Elevator Pitch e você vai conseguir assistir os programas. Aí eu assisti um programa que tinham 3 empreendedores. A empreendedora que ganhou, ela oferecia para ele um aplicativo para ajudar a proteger as mulheres. E ela começa a oferecer esse produto, esse aplicativo para o investidor, contando a história de uma pessoa que tinha sofrido uma violência e que, se tivesse o uso do aplicativo, quem sabe não teria acontecido. Então, olha por onde ela começou. Ela usou um apelo emocional para vender a opção dela. Então, tem que medir esse acerto de onde você vai pegar. Vai pegar pelo emocional, vai pegar pelo técnico. Você pode perguntar às professora, qual que é o melhor? Ir pela emoção, ir pela razão? Calma, o melhor é ir pelos dois. Tem que saber dosar. Volta aqui comigo para mais algumas dicas. Traduz os benefícios em linguagem do consumidor. As pessoas têm que entender o que elas vão ganhar com a sua ideia. Se há dúvidas, o consumidor sempre escolhe a opção padrão. Ou seja, há uma tendência natural em a gente escolher aquilo que a gente conhece. Todo mundo tem um medo natural do desconhecido. E isso não está errado. É uma questão de defesa. O medo é um sinal de inteligência. E não economize nos incentivos que fazem o consumidor escolher você, que fazem o investidor escolher você, que fazem o gestor daquela empresa escolher você para trabalhar com ele. Então, quais são os pontos mais importantes? Conheça seu cliente. Conheça a pessoa para quem você vai oferecer. Estude muito a sua proposta, esteja bem preparado. E planejamento é investimento, não é perda de tempo. Planejar é ganhar tempo. Então, sim, se planeje, seja objetivo na sua fala, construa o seu raciocínio quando você vai oferecer alguma coisa para alguém. Faça isso de uma maneira bem adequada, bem objetiva. Você pode treinar na frente do espelho. Tem muita gente que me pergunta, professora, me dá uma dica para ir ficar tranquila numa entrevista de emprego, ou quando eu vou lá apresentar o meu pitch de negócios, ou quando eu vou lá pedir o investimento no banco. Me dá uma dica. Ensaie na frente do espelho, faça um roteiro do que você vai falar, organize suas ideias e tente sempre gerenciar o emocional. A inteligência emocional, gerenciar essa nossa ansiedade. A ansiedade atrapalha em alguns momentos. Então, para diminuir essa ansiedade, o que a gente faz? Nós trabalhamos com estrutura. Faça um roteiro do que você vai falar, organize o seu pensamento com começo, meio e fim, conheça a pessoa para quem você vai oferecer a sua ideia, conheça o seu cliente interno, o seu cliente externo e ofereça esse produto de uma maneira clara, objetiva e para a pessoa certa. Eu sei que parece bastante coisas, e eu não vou mentir, é sim, mas é a única maneira de ter mais qualidade na sua oferta. Vai demandar. É como andar de bicicleta. Nas primeiras vezes você sofre mais e depois passa a ser automático. Você vai sempre apresentar uma ideia de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, vira um modus operandi. E eu quero convidar você para refletir. Olha essa reflexão que a professora separou para você.
As empresas sabem sabem se os seus clientes estão falando sobre ela nas redes sociais? Dê sua opinião a respeito desse monitoramento do comportamento do consumidor na era digital. Em vários momentos aqui a gente falou sobre isso. Falou sobre a era digital, falou sobre esse uso das redes sociais. Tem que se ter um certo cuidado com relação a isso, ao que você posta nas redes sociais também. Saiba que hoje os processos de avaliação para contratação também consideram as nossas redes sociais. Então, dá para pensar que mundo virtual e mundo real estão tão afastados assim. Então, é uma dica também para você, cuidado com o seu perfil nas redes sociais, porque ele pode ser usado contra você. Então, tome bastante cuidado no que você está postando, porque você pode ser avaliado ou, de repente, perder uma vaga por causa disso. Então, vamos organizar o nosso pensamento, vamos pensar sobre isso. E isso são todos os aspectos que estão aí no novo contexto do empreender, do tomar a decisão de fazer algo novo, de assumir a responsabilidade pelas carreiras, de assumir a responsabilidade de propor um projeto, de ter uma nova ideia. Então, a gente já falou sobre esse comportamento do consumidor, a gente já pensou sobre isso. Mas existem alguns aspectos que têm também feito com que as empresas se destaquem e que a gente tenha empreendedores de sucesso. Vem comigo para mais um ponto importante dessas tendências em empreendedorismo. Um aspecto diretamente relacionado, assim, intimamente, vamos dizer assim, relacionado ao empreendedorismo é a gente pensar sobre inovação. Falamos sobre criatividade, pensamos sobre sair da zona de conforto, mas a inovação é algo que está muito presente na nossa vida cotidiana. Seja por causa do advento da tecnologia, da internet, do smartphone, e isso tudo nos trouxe esse novo cenário. Então, como utilizar essa inovação tecnológica para tornar um empreendimento mais lucrativo, mais interessante para os clientes? Como chamar a atenção de possíveis clientes para a sua ideia, para as suas propostas? Então, cada vez mais, a inovação, o fazer diferente, tem provocado o sentido de clientes, de fornecedores, de investidores. Então, fazer mais do mesmo ninguém quer. Mas a gente também não pode achar que inovação é algo assim, nossa, algo da TV de tubo até a Smart TV. Isso é inovação? É. Até podemos ir mais além, é uma inovação disruptiva. A televisão de tubo e a televisão digital é a mesma televisão? É televisão, né? Mas não é a mesma coisa. O que a gente tinha no cenário de TV de tubo, que a gente vê no smartphone hoje, na Smart TV hoje, uma TV que você acessa a internet, que você tem uma imagem super nítida, hoje na era digital. Então, é o mesmo produto? Até é, mas completamente distintos. Então, a gente pode pensar que inovação é isso? Com certeza. Só que a inovação, ela se manifesta em diferentes cenários da empresa. Prova disso é pensarmos no setor de mercados e hipermercados, que é o que mais inova ultimamente. Inovou-se hoje na maneira de comprar. Você pode comprar via internet, chega no computador, compra os produtos e entrega na sua casa. Tem aplicativo que mostra promoção, tem clube de fidelidade no supermercado que você pode se fidelizar e ter desconto, tem caixa de autoatendimento, tem caixa rápido, tem a caixa tradicional e tem uma outra inovação que eu achei muito interessante, que eu fiquei fã, que foi que eu vi no supermercado recentemente, que você entra no supermercado e você tem que comprar pão. Normalmente a gente vai comprar pão no supermercado, né? E aí, o que eles fizeram? Eles eliminaram a fila do pão. Eles simplesmente, você retira uma senha e você só vai para a área dos pães na hora que você vai ser atendido. Você não precisa mais ficar lá na fila. Quem está de dieta sofre um monte, né? Porque você foi lá para comprar 3 pães integrais, né? 3 pães integrais e você vê aquele monte de bolo, aquele monte de guloseima, aquele monte de comida e você não pode olhar. Você entra assim, não olha nem para o lado.
Então, eliminou a fila do pão. Isso também serve para a questão do frigorífico, da parte de carnes. Não precisa mais ficar na fila. Você simplesmente vai lá e compra o seu produto. Só vai para lá quando você precisa. Para quem está de dieta é bom, para quem está com pressa é bom, para quem não gosta de ficar na fila é bom. É inovação? É. É uma inovação pequenininha? É, mas faz tanta diferença. Por quê? Porque ela casa com as necessidades dos clientes. Então, inovação é algo de TV de tubo para TV digital? Sim. Mas também é de eliminar a fila da padaria. Vem comigo para se aprofundar no tema. Então, quando a gente fala de inovação, a inovação é o processo de estimular a criatividade para gerar ou agregar valor de novas maneiras, por meio de novos produtos, serviços ou negócios. Em outras palavras, inovar é o resultado da soma da criatividade com ações que produzem resultados positivos para a empresa. Eu sou fã de não ter fila da padaria, porque eu chego correndo no supermercado e saio correndo do supermercado. E os negócios inovadores são aqueles que introduzem no mercado produtos e serviços inéditos, sistemas inéditos com características novas que os seus competidores. E são muitas as fontes de inovação. Trouxe algumas para você. As universidades são fontes de inovação, os colaboradores da empresa, os concorrentes, os clientes. Ouvir o cliente mais uma vez, a gente pensando sobre o cliente. Pensar sobre essas necessidades dos clientes, pensar sobre o que esse cliente precisa, como ele precisa, e isso tudo somado a uma grande vontade de fazer diferença. E você pode inovar nas pequenas coisas. Eu sou muito fã de inovação nos detalhes. Você reinventar pipoca. Eu adoro pipoca. Eu sei, não olhe com essa cara de desaprovação, dizendo que a professora só fala de comida na aula. É mais forte do que eu, gente, não tem como. Mas vou falar das pipocas. Eu sei, não me olhe com essa cara de desaprovação, não. Pipoca. Então, eu passei no shopping outro dia e me deparei com uma empresa que reinventou a pipoca. A pipoca gourmet. Eu pensei assim, provo, não provo, provo, não provo, provo. Provei. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu tinha vontade de comer baldes daquela pipoca. Reinventou a pipoca com diferentes sabores, com diferentes recheios. É uma experiência de pipoca. Ela é bonita, ela é numa caixa decorada. E para quem é fã de pipoca, ainda ficou mais fã de pipoca ainda. Então, reinventou a pipoca. Eu, porque gosto muito da área de empreendedorismo, estudo muito a área, eu sou muito fã dessas inovações. De você fazer diferente. Uma receita que todo mundo faz igual, você vem e faz diferente. E isso traz um brilho para aquela situação. Isso faz as pessoas se reconectarem com velhas coisas. Então, a gente tem que estar sempre reinventando. Então, vamos continuar sendo inovador. Vem comigo que eu quero te trazer informações de como ser inovador, como inovar, como a inovação pode efetivamente contribuir para o sucesso do seu empreendimento. Como é que a inovação pode efetivamente te ajudar a atingir os seus objetivos? Então, o que a empresa precisa fazer para ter a inovação como parte dessa empresa? Aonde começa? Nas pessoas com perfil empreendedor. Olha que resposta linda, resposta correta. Exatamente essa é a resposta. Pessoas com perfil empreendedor, que sabem que o erro faz parte do acerto, que eu preciso errar para poder acertar. E isso se aplica à carreira também. Isso se aplica a tudo nessa vida. Não tem problema a gente fazer uma escolha errada em algum momento da vida. O errado é a gente insistir nisso. E eu me lembro de uma aluna minha, que eu conheci nas minhas andanças. E ela me dizia o seguinte: professor, eu não gosto do curso que eu estou fazendo, eu não gosto do emprego que eu tenho. Mas eles me pagam bem, me dão bolsa para fazer esse curso, então eu estou fazendo o curso que a empresa paga porque eu ganho bem. De tudo isso, o benefício é que ela ganhava bem. Mas ela não gostava do curso e não gostava do trabalho dela, só do salário. Resultado, ela nunca se formou no curso superior que ela estava fazendo e nunca se formou na graduação. E ficou mais um tempo na empresa e depois ela acabou tendo que se reinventar porque ninguém sustenta fazer algo que não gosta por muito tempo. Então, seja por vontade, seja por necessidade, em algum momento a gente vai ter que sair da zona de conforto.
E buscar inovar é um caminho muito importante. Por isso que as empresas têm adotado o que a gente costuma chamar de cultura da inovação. Vamos ver o que é isso? Então, a cultura da inovação nada mais é do que a promoção de um ambiente onde haja um processo de geração de ideias, de soluções criativas e sustentáveis para um empreendimento. Para a sua vida também. Quantas vezes você emprega criatividade para resolver problemas seus do dia a dia? Quantas vezes você cai lá naquela rotina? Eu acho muito interessante perceber como a gente fica, depois de um tempo que a gente tem um problema, a gente fica tão viciado naquele problema e a gente perde a capacidade de ver e de ser criativo. E a gente às vezes passa horas em cima de um determinado problema sem conseguir enxergar a solução. E aí chega alguém e em 3 segundos resolve o problema. Aí você olha do tipo, não pode ser. Mas porque a gente fica às vezes meio viciado naquele olhar, naquele modelo de trabalho, naquele jeito de ver as coisas. Por isso que a gente tem que provocar a nossa própria criatividade. Pegar percursos diferentes para trabalhar e para voltar. Trabalhar com pessoas diferentes na empresa. Eu sei que dá medo. Mas eu costumo dizer o seguinte. Sabe aquela pessoa que todo mundo diz que é difícil de trabalhar? Ai, aquela pessoa é muito difícil de trabalhar. Vai trabalhar com ela. Vai ver o que ela tem para te oferecer, o que ela tem para te ensinar. Então, se desafiar os seus próprios limites só depende de você. Então, incentivar a criatividade, fazer algo diferente, não depende dos outros, depende só da gente. E eu estava me deslocando para o meu trabalho, nos meus diferentes percursos, e eu vim por um percurso maior, assim, uma avenida, e tinha um caminhão na minha frente. E aí, naquele caminhão, tinha aquelas frases de caminhão que a gente se perdeu um pouco, né, com a internet, né? Ninguém dá muita bola para frase de caminhão. E aí, aqui atrás do caminhão tava escrito assim, se você não tentar, nunca vai fazer. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, eu corri o olho e fiquei pensando, nossa, olha que legal essa frase. E é verdade, se eu não tentar fazer, não vai acontecer. Então, se você não tentar o seu sucesso profissional, não tentar assumir uma responsabilidade maior, não for lá tentar fazer algo diferente, não vai acontecer. Então, depende de você. E se inovar e ter criatividade, depende da gente. Vamos estudar os 4 P's da inovação para ajudar a gente a se inspirar a respeito disso. Então, o primeiro ponto da inovação tem que ter um objetivo, um propósito para aquela inovação ser criada. Ela tem que ser desenvolvida por meio de um processo que seja compatível com a sua empresa, compatível com a sua atividade. A empresa tem que ter políticas definidas do que é inovação, da margem de erro, de quantos recursos são empregados e termos pessoas com perfil inovador, com perfil de criatividade, com perfil empreendedor. Olha, nós mais uma vez falando de perfil de empreendedor, falando de pessoas com iniciativa, pessoas com criatividade. Eu indico a vocês um programa que você procure, eu não sei se já está disponível nas grandes mídias, que é um programa que se chama Que o Melhor do Brasil é os Brasileiros. Adoro essa frase, adoro esse pensamento. Adoro pensar que o melhor da nossa nação são os brasileiros. Criativos, inovadores. O Brasil é um país com uma cultura de criatividade. O brasileiro dá um jeito para cada coisa. Traz uma solução diferente para cada coisa. Está no nosso DNA. Deixa aflorar esse seu senso de criatividade. Se permita errar. Faz parte do processo. A gente aprende errando. Então, ser empreendedor é aceitar o desafio de que às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar, mas é errando que se aprende, é errando que se acerta. A gente nunca pode perder isso de vista. Então, se permita cometer o erro, se permita testar a ideia, se permita começar e recomeçar e se reinventar, porque
a gente ser empreendedor da nossa própria vida passa necessariamente por isso. Olha esse item que a gente vai trabalhar agora. Quais são os desafios que você irá enfrentar nos próximos 5 anos? Você já pensou sobre o seu futuro? Você pode estar aí no início da sua carreira profissional, você pode estar no meio de uma carreira profissional. Que fase você está? E você já pensou o que você quer ser no futuro? É importante você começar a pensar sobre isso, porque existem cenários que vão se apresentar. Vão ter aspectos que estão fora do seu controle, que você não controla, como mudanças e desafios no mercado, desafios econômicos, crises econômicas, crises políticas, desafios governamentais. Na sua região, no seu estado, você sabe que o mercado às vezes muda, tem tantas empresas que sumiram por causa de mudanças do mercado, como as máquinas, antigamente aquelas máquinas de filme, as empresas que produziam televisão de tubo. Então, existem mudanças que a gente não domina, que estão no mercado, estão no ambiente externo. Mas também existem desafios internos, nossos mesmo, como seus desafios pessoais, dificuldade financeira, uma doença que oportunamente vem acontecer, desafios profissionais, um desligamento de uma empresa que entra em crise por causa de uma conjuntura política e econômica e você acaba sendo desligado, desafios na gestão desse empreendimento. Então, existem vários fatores que fazem a diferença dentro desses contextos. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Você precisa pensar sobre o que você vai fazer. Você já precisa começar a se planejar. No primeiro dia de aula, a gente já tem que começar a pensar sobre isso. No segundo dia, no terceiro dia, se reinventar todo dia. Olhar para a gente mesmo e pensar o que eu posso melhorar hoje. Eu gosto muito de pensar naquelas matrioscas. Sabe aquelas matrioscas? Elas até ficaram famosas na época da Copa do Mundo, que é aquela bonequinha que você abre a bonequinha, tem outra bonequinha, você abre a bonequinha, tem várias bonequinhas dentro da boneca. Por que eu estou falando disso? Porque a gente tem que se reinventar. Às vezes você tem que tirar outra pessoa de dentro de você, tirar outro perfil, tentar novamente. Olha isso que a professora trouxe para você. Pensa comigo sobre isso que eu vou te mostrar. Quais são as ações que você deverá tomar para se preparar para esses desafios? O que você tem que fazer? Para superar esses desafios é necessário conhecimento, formação educacional, assim como raciocínio, investir em se desenvolver enquanto intelectual, ler, estudar, negociar com você mesmo e com os outros. Vai ter vários momentos na sua carreira que você vai estar cansado. E você acha que você não pode ir mais adiante, mas você precisa ir adiante. Você precisa continuar se desafiando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que a gente só sabe até onde a gente pode ir quando a gente acha que não pode mais. Então, teste o seu limite. Seja persistente e seja resiliente. O que é resiliência? É um conceito que vem da física, que fala sobre a nossa capacidade, que mesmo na adversidade, nós conseguirmos nos reinventar. Então, o que é ser resiliente? Ok, fui demitido, perdi meu emprego, não estou feliz, vamos tentar de novo. Ah, aquele relacionamento que acabou. Ok, não é porque um fez você sofrer que todo mundo vai fazer. Então, exercite essa capacidade de se reinventar. No mundo de hoje, quem não se reinventa se perde. E você não vai se perder. E talvez agora, né, nesse encontro, você olhe e diz, professora, será que ela tem razão? Talvez no futuro você lembre dessa nossa conversa, quando eu te alertei que você tem que se reinventar. E exercitar sempre aqueles comportamentos empreendedores que são essenciais para a gente ter sucesso. Vamos relembrar os nossos comportamentos empreendedores? No conjunto de realização, conjunto de planejamento e conjunto do poder. Sempre ter iniciativa, sempre buscar analisar, sempre se comprometer. Se você não se comprometer com você mesmo, ninguém vai. O compromisso começa com a gente. Eu tenho que me comprometer com o meu futuro. Se planeje, estabeleça metas, busque ter uma rede de contatos, seja persistente e tenha confiança em você mesmo. Eu confio em você mesmo.
eu confio em você. Eu confio em mim mesmo e confio em você. E sei que você está aqui comigo compartilhando essa disciplina por alguma razão. E que com certeza no futuro a gente vai entender que esse momento era muito importante. E quando eu falo de empreendedorismo, eu falo da realização de sonhos. E eu gosto sempre de compartilhar uma história da minha carreira. Eu vim para o ensino... Quando eu entrei, a primeira vez que eu pisei na graduação, eu me apaixonei pela universidade. Me apaixonei pela pesquisa, pelo ensino, pela extensão. E desde o primeiro momento que eu pisei dentro de uma universidade, eu nunca mais saí. Do meu primeiro dia de aula na graduação até hoje, eu nunca saí de dentro da universidade. E já faz algum tempo que a professora é formada. Então, eu amo a universidade. E em vários momentos na minha carreira, eu tive que me deparei com situações que me exigiram me reinventar. Uma mudança de estado, iniciei a minha carreira como professora docente um pouco antes de ingressar no mestrado, eu já estava atuando no ensino superior, e eu sempre fui apaixonada pelo ensino superior, adoro, sempre gostei de dar aula. E aí, um momento da minha carreira, eu me deparei com a seguinte encruzilhada. Eu recebi um convite para fazer um processo seletivo para trabalhar com ensino à distância. E eu nunca tinha trabalhado com ensino à distância. Eu estava lá no presencial, tinha recebido um convite para ficar integralmente numa universidade, para trabalhar com aluno, com carreira. E eu tinha que tomar uma decisão para que lado que eu ia ir. Se eu ia continuar na zona de conforto, naquilo que eu já conhecia, naquilo que eu já estava há uns 7 anos trabalhando. Então, eu já conhecia o presencial, eu já sabia como era. Mas o EAD, para mim, era um mistério. Eu nunca tinha trabalhado com EAD. E aí, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuava na minha zona de conforto, ou eu ia tentar algo novo, que podia não dar certo. Mas também podia ser maravilhoso. E eu tomei a minha decisão de me dedicar integralmente a esse método de ensino. E hoje eu sou uma apaixonada pelo método, eu sou uma apaixonada pela possibilidade de estar aqui com você, de levar o conhecimento sem fronteiras, e foi muito bom para mim. Eu cresci muito enquanto pessoa, eu aprendi muito, encontrei pessoas maravilhosas na minha carreira como você, e eu posso aqui compartilhar com você que sim, a educação, o conhecimento, ele te leva à realização dos seus sonhos. Então, eu adoro ser professora. E eu adoro poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu adoro não ter limite geográfico. Então, todos os dias eu realizo meu sonho, que é poder fazer o que eu amo, com as pessoas que eu amo, do jeito que eu amo. Então, eu quis compartilhar essa história com você para que você perceba de que esse sim é o caminho. Se não fosse, eu não estaria aqui trazendo isso para você. Então, talvez o meu exemplo te inspire a ter coragem de mudar e de se reinventar. Vamos construir um plano de carreira para você, então? Então, como construir um plano de desenvolvimento de carreira a médio prazo? Então, vamos pensar junto. Networking. Networking é o termo usado para definir a rede de contatos de um indivíduo. Rede essa representada pelas pessoas às quais esse indivíduo mantém algum tipo de relacionamento. E foi alguém que eu encontrei no mestrado, foi um colega que fazia mestrado no mesmo programa que eu, que me mandou a possibilidade, né, me informou sobre a possibilidade de fazer o processo seletivo no EAD. Então, essa pessoa mudou o rumo da minha vida. Então, por isso que eu falo que ninguém pode fazer nada sozinho. Então, invista em uma rede de contatos. Invista em ter ao seu redor pessoas que acreditam em você. Se essa pessoa que me trouxe para o EAD não acreditasse em mim, ela não teria me chamado. Então, esse é o caminho. Por isso que, para a gente construir uma carreira sólida, a gente precisa ter uma rede de contatos. Está cercada de pessoas que acreditam na gente, que nos incentivam, que nos querem bem, que nos criticam, sim, que nos chamam a atenção quando a gente erra, sim, porque quem ama, corrige, quem ama, se preocupa. Então, se você tem pessoas na sua vida que estão ali sempre no seu pé, te perguntando, te incentivando, te provocando a ser diferente, que bom. Essa pessoa quer o melhor para você. Então, a gente tem que pensar nesse cenário de estar cercado por pessoas que acreditam na gente. Olha essa representação que eu trouxe para você. Para você pensar sobre o futuro da sua carreira,
sobre como é que vai ser a sua vida pós-empreendedorismo. Então, pense onde você vai querer estar daqui 5 anos. Quais são os projetos que você vai realizar? Quantas vidas você pode ajudar? Quantas pessoas você pode contribuir? Descreva ações para você chegar lá. Tenha parceiros. Cerque-se de pessoas que acreditam em você. Desmembre esse plano em metas menores. Eu vou terminar meu ensino superior, eu vou procurar melhorar outro emprego, vou tirar aquele plano de negócios da gaveta, vou tornar aquele meu sonho em realidade. E faz esse planejamento, se organiza, pensa sobre o seu futuro. Você tem que pensar sobre o que você quer ser quando crescer. Você tem que pensar o que você pode fazer de novo e de diferente. Eu não canso de repetir que você é o personagem principal. Você é a razão primeira da gente estar aqui. E quando você tomou a decisão de fazer esse curso que você sempre sonhou, e aí você começou o curso, né? Vamos imaginar que você está no cenário de quem começou o curso, e você se deparou com aquela professora de empreendedorismo e você pensou, será que isso vai ser útil? Espero que seja, tem que ser útil, porque o empreendedorismo é uma ferramenta para a realização de sonhos, para ajudar você a se realizar. Só depende de você. Quanto mais inovador, quanto mais visionário, quanto mais você se provar, vão ter dificuldades? Vão ter dificuldades. Você vai ter alguns problemas, vai ter pessoas que você vai acreditar que não devia, vai ter oportunidades que pareciam boas, mas depois não se mostraram tão boas. Mas é como saber se a gente gosta de andar de montanha-russa ou não. É só andando de montanha-russa. E eu sempre falo isso, eu detesto andar de montanha-russa. Eu sempre suspeitei que não gostava de andar de montanha-russa. Mas o que eu fiz? Andei de montanha-russa. Então experimente. Mesmo que você imagine que não vai dar muito certo. Mas o importante é você sempre tentar. E dentro desse grande cenário do empreendedorismo, eu quero resgatar com você alguns pontos importantes que a gente estudou ao longo dessa jornada. Nesse último momento que a gente está junto, eu quero relembrar com você os principais pontos da disciplina de empreendedorismo. Vamos analisar? Na nossa câmera ali, eu trouxe um roteiro para organizar esse estudo. Então, eu convido você para ver aqui comigo. Vamos relembrar a primeira unidade que a gente viu, que é o panorama do empreendedorismo. A gente falou da evolução do empreendedorismo, do perfil empreendedor, do intraempreendedorismo e do processo de empreender. Dentro dessa nossa primeira unidade, a gente falou que empreender era uma tomada de decisão, onde você toma a decisão de fazer algo novo, algo diferente. A gente falou que o empreendedorismo, ele era uma ferramenta que eu posso utilizar dentro de empresas e fora dessas empresas, dentro do intraempreendedorismo. A gente falou de empreendedorismo social e eu falei de exemplos que eu gosto muito, que são empreendedores que ajudam o outro, que estão preocupados em corrigir o impacto social, o impacto ambiental. E eu tenho certeza que você seguiu o meu conselho, foi lá estudar um pouco mais, assistir vídeos sobre o Livox, que você foi lá e procurou fundos de investimento de empreendedorismo social, que você olhou para aquele cenário da sua cidade e pensou o que eu posso fazer para ajudar a melhorar esses cenários. Você pode servir como inspiração aquele caso daquela pessoa que criou um aplicativo que ajuda, mostra lugares que têm acessibilidade para as pessoas que têm algum tipo de limitação, para mamães, para idosos, para crianças, lugares onde tem acessibilidade para pessoas com cadeira de rodas. Então, todo um cenário que a gente se conectou lá no panorama do empreendedorismo que trouxe os primeiros conhecimentos do empreendedorismo e a gente já percebeu que o empreendedorismo podia nos ajudar a nos desenvolvermos. Em qual item? No perfil empreendedor. Quando a professora convidou você para fazer o autoteste de perfil empreendedor. E você foi lá e se testou e percebeu. E foi a primeira vez que você percebeu que você era mais empreendedor do que você imaginava.
Então, o nosso encontro do panorama do empreendedorismo, mais a atividade, te trouxe muitas novas possibilidades. Então, é por isso que a gente sempre fala da importância dessa atividade que complementa o nosso encontro. Vamos voltar e resgatar 2? Vamos resgatar o segundo item relacionado à oportunidade. Relacionado às oportunidades empreendedoras, o que a gente estudou lá na unidade 2? Avaliando oportunidades, modelo de negócio, mercado e competidores e plano de negócio, conceitos iniciais. Lá nessa unidade 2, a gente se conectou com as ideias. Eu convidei você a ter uma nova ideia. A sair da zona de conforto. Foi a primeira vez que a gente percebeu que a zona de conforto é um lugar perigoso. É confortável sim, mas a criatividade não acontece na zona de conforto. A gente tem que buscar sair da zona de conforto. Lá na unidade 2 a gente viu a importância de nos desafiarmos. A gente aprendeu como ter uma ideia. A gente falou do guarda-chuva, das utilidades para o guarda-chuva. A gente falou também sobre como validar essa oportunidade, como verificar se essa oportunidade ela é válida ou não, por meio do modelo de negócios, onde a professora apresentou para você a ferramenta Canvas. Lembra que a gente falou daquelas 4 perguntas que organizam um modelo, que num cenário só a gente consegue ver todas as perspectivas da ideia relacionada à nossa oportunidade empreendedora, que a gente consegue testar. Então, a gente trata o modelo Canvas em 4 blocos. Para cada uma daquelas questões, eu tenho subdivisões que eu respondo para verificar se a minha ideia é válida ou não. Então, a gente começou com a ideia, da ideia a gente foi para o modelo de negócios, testou aquelas ideias no modelo de negócios, verificou se a ideia ela era viável no mercado, se ela era, quais eram os nossos concorrentes. E pela primeira vez a gente ouviu falar efetivamente do plano de negócios. A gente soube o que era sumário executivo, para que serve o sumário executivo, como se faz um plano estratégico, como a gente faz, teve os primeiros itens do roteiro do plano de negócios, como ele era constituído, qual era a função dele. Mas não acabou por aí. Vamos ver a unidade 3? O que a gente estudou na unidade 3? Plano de negócios. O plano de negócios, é evidente, é muito importante para o empreendedorismo, porque ela é uma ferramenta que nos ajuda a planejar, a organizar as ideias, a fazer uma proposta de uma maneira adequada. Então, na unidade 2, a gente teve os primeiros conceitos. Na unidade 3, nós falamos sobre a estrutura e as operações, ou seja, como organizar os processos dentro de um projeto, como estabelecer os recursos humanos para cada um dos aspectos em produção. Então, se eu vou oferecer um serviço ou um produto, a parte do plano de negócio sobre estrutura mostra como organizar isso. A gente também falou sobre marketing, sobre viabilidade financeira e como buscar recursos para esse empreendimento. Cada parte do plano de negócios com a sua especificidade. A professora falou que a gente tem software para nos ajudar a construir esse documento, que a gente sempre tem que ver o plano de negócios como um documento que vai ser lido por alguém, que vai ser analisado por alguém. Então, quanto mais bem escrito, quanto mais bem planejado, quanto mais pesquisa eu fizer, melhor vai ser o plano de negócios. E quanto mais bem feito esse plano de negócios, maiores as possibilidades de sucesso. Então, para você buscar um investidor, seja para vender para esse investidor por meio de um pitch de negócios, você tem que fazer um plano de negócios. Então, na unidade 2, na nossa atividade, o que a gente fez? A gente montou o Canvas lá na unidade 2
para uma ideia que você tinha e queria colocar em prática. Na unidade 3, o que a gente fez? A gente aprendeu na nossa aula atividade a fazer um pitch de negócios daquela ideia. Então, dentro desse conjunto de planejamento da unidade 3, nós materializamos isso por meio da atividade que foi você fazer o seu pitch de negócios, você gravar aquele pitch de negócios e você disponibilizar para a gente ver. Então, é importante você se testar. Então, dentro do plano de negócio, você completa o ciclo. Você faz um planejamento, você analisa aquele empreendimento, você se aprofunda no planejamento daquele empreendimento. E a atividade que complementou a unidade 3 foi você fazer essa proposição. Porque eu só tenho segurança de buscar um investidor anjo. São aqueles investidores que emprestam dinheiro e ainda fazem consultoria. Eu só tenho segurança de propor algo quando eu conheço muito daquele assunto. Então, cada passo. Então, a gente começou conhecendo o empreendedorismo, aprendeu a ter uma ideia, aprendeu a propor essa ideia. E aí, a gente chega aonde? Na nossa unidade 4. Vamos relembrar o que a gente viu na unidade 4, dos desafios do empreendedor? A gente falou da gestão do empreendimento, de estratégia de vendas, de tendências do empreendedorismo e que empreender é sim superar desafios. Fechando esse ciclo, a gente deu o último passo, que é concluir o planejamento, que é pensar sobre a gestão do seu futuro, que é ver os seus sonhos se tornando realidade. Então, cada passo que a gente deu, a atividade relacionada à unidade 4, que eu convido você a fazer, ela está bem interessante, ela te convida a se aprofundar no planejamento da sua ideia, porque planejamento, como eu já comentei, é investimento e não perda, é investimento. Então, temos que continuar investindo nesse planejamento. Então, o ciclo, ele é um ciclo vivo, ele é um ciclo fecundo, ele é um ciclo que ajuda a gente a sempre estar construindo um aspecto novo. E quando eu penso nesse último item que fala que empreender é superar desafios, eu vejo o nosso estudo do empreendedorismo como uma semente que a gente está plantando agora. E como toda semente, a gente tem que cuidar dela para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Então, eu espero que ao longo desse estudo do empreendedorismo, eu tenha plantado em você a sementinha do empreendedorismo, o vírus do empreendedorismo. Que ao longo desse estudo a gente tenha conseguido perceber como colocar isso no nosso dia a dia. Como ser empreendedor em todas as nossas atividades. Como utilizar o pitch de negócio para convencer alguém de alguma coisa. Como ter segurança na gente mesmo e olhar e dizer assim, não, eu sou capaz de realizar, eu vou assumir essa responsabilidade. Porque essa é a grande mensagem do empreendedorismo. Uma ferramenta capaz de te ajudar a realizar coisas, a realizar algo novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias. Então, eu espero que você sempre lembre do empreendedorismo com essa tônica, como uma ferramenta que está aqui disponível para você usar essa ferramenta para os seus objetivos. Setor público, setor privado, marketing, RH, nutrição, biomedicina, farmácia, nutrição, enfermagem, logística, turismo, comércio exterior. Não importa qual é o caminho que você vai seguir, desde que você saiba aonde você quer chegar. E o empreendedorismo é um norte seguro para você se planejar, para você se organizar, para você ter confiança de dar os passos e passos firmes e fortes rumo à realização do seu sonho. No nosso primeiro encontro eu te convidei a pensar sobre os seus sonhos. Eu te perguntei qual era o seu sonho. E eu quero me despedir de você, deixando para você a minha mensagem de que eu acredito no seu sonho. E você? Você acredita no seu sonho? Uma mensagem de que você deve acreditar em você, que você deve apostar em você
e que esse é só o início de um caminho de realização, de sucesso, onde tudo vai ser possível, desde que você queira fazer acontecer. Quem bota os limites somos nós. Quem bota o medo somos nós. E aí fica uma dica bem interessante, assim, uma dica minha de coração para você. Se der medo, vai com medo mesmo, porque você pode descobrir que as coisas não são tão difíceis quanto você imaginou. E isso serve para mim, é uma das minhas filosofias de vida. Sempre que eu tenho medo, eu digo para mim mesma, eu vou com medo mesmo. E eu com isso, com essa mensagem que eu quero me despedir de você, agradecendo a sua atenção, espero que a gente se encontre novamente em algum momento e que você realize todos os seus sonhos e objetivos. Receba meu abraço carinhoso, meu muito obrigado e até mais.